Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Para quem não me conhece, eu sou Xiu Yi, professor de Filosofia Taoísta em cursos online, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho do livro que eu traduzi diretamente do mandarim. É o livro do mestre Liezi, o mestre taoísta Liezi, cujo livro está aqui nas minhas mãos, que é esse Vazio Perfeito, né? Interessante é que esse texto ele nos vai colocar diante da ideia da própria essência da filosofia taoísta. Mas, então, eu vou ler primeiro e nós vamos comentar depois. Então diz o Liezi, né? O livro do Imperador Amarelo diz: quando uma forma se move, não gera uma forma, mas uma sombra. Quando um som se agita, não gera um som, mas um eco. O que não se move não gera o nada, mas a existência. Tudo que tem forma se desvanece. Não obstante, o céu e a terra se desvanecerão. É evidente que o céu e a terra chegarão ao fim tanto como nós. Mas o fim é definitivo? Eu não sei. O caminho, o Tao, em sua condição originária, completa seu percurso, retornando ao que é sem princípio e penetrando no vazio. O que tem vida retorna àquilo que é sem vida. O que tem forma retorna àquilo que é informe. Mas o que não tem vida não é, em sua condição originária, uma coisa sem vida. O que não possui forma não é, em sua condição originária, uma coisa informe. De acordo com a lei natural, a vida humana deverá chegar ao fim. Desse modo, o que é suscetível à morte jamais deixará de nascer e viver. Se alguém deseja que a vida perdure eternamente, estará totalmente iludido. Pois, assim como o espírito pertence ao céu, os ossos pertencem à terra. De maneira análoga, aquilo que é esparso e puro pertence ao céu, enquanto o que é denso e impuro pertence à terra. Quando o espírito e o corpo se separarem, ambos retornarão à sua verdadeira condição. Eis o que quer dizer a palavra espírito, cujo significado é retorno à verdadeira morada. O espírito retornará à sua origem, enquanto os ossos retornarão à sua raiz. E nesse sentido, como poderíamos afirmar ainda a existência de um eu? Então, esse trecho aqui metafísico de Liezi, ele nos mostra que nós não sabemos o que acontece com o nosso corpo físico devido ao nosso apego a essa noção dessa identidade do eu, que está muito atrelada à ideia, à crença de que nós acreditamos que existe um eu, né, um eu sólido, substancial. Eu diria que o Liezi aqui prenuncia a vinda depois do budismo, a chegada do budismo na China, que vai vir bem depois. Mas aqui o Liezi é um autor que a gente não tem certeza, mas que viveu lá no período da primavera e outono, né? Entre 770 a 446, nesse período. Claro que ele vive, a gente não sabe se ele viveu em século VII, VI ou V antes de Cristo, mas de qualquer modo ele está ali depois de Lao Tzu, né? Esse livro chamado Vazio Perfeito, né? Cong Xu Jing. E aqui ele nos coloca justamente diante da ideia de que as coisas que têm forma, dotados de Xin, a palavra em chinês é forma, elas perecem, elas sofrem deterioração por uma necessidade natural, né? Então, tudo que é sólido, materialmente falando, é sujeito à deterioração, sujeito ao perecimento e à morte. Portanto, todas as coisas se desvanecem, né? Todas as coisas passam pela morte. Mas quando ele diz, aí que é a filosofia metafísica, né? Xin Er Sang Xue, a metafísica de Liezi, ele nos coloca que, olha só, o caminho Tao, em sua condição originária, completa seu percurso, retornando, aí ele usa o verbo fu,
né? Que é o que o Lao Tzu já usava no Dao De Jing, né? Ele retorna, o Lao Tzu falava em retornar à raiz. Isso é o silêncio, né? Retornar à raiz, Gui Kan, né? Gui é retornar, Kan seria a raiz, isso é o silêncio, Jing. Então, aqui ele também está falando retornar ao sem princípio, ou seja, a esse princípio que não tem princípio. É um princípio atemporal, é um princípio transcendental. E, portanto, ele fala penetrar no vazio, né? Aí ele usa a palavra Fu Yu Wu Xin. Fu é retornar, Yu em relação a Wu Xin, a não forma. E, curiosamente, o Wang Bi, que é o filósofo da Escola do Mistério, que depois vai comentar o Dao De Jing, ele fala isso, né? Que o Dao é Wu Xin, é sem forma, e o He Shanggong também, unanimemente. Então nós temos dois comentadores antigos, He Shanggong e Wang Bi, que falam que o Dao é esse Wu Xin, é essa não forma, é essa essência, que em chinês a gente fala Banti, né? É essa essência que transcende, né, as formas, né? Transcende as limitações das formas, porque para os chineses antigos, toda forma é limitante e limitada. Todas as formas são sujeitas a perecimento também. Então, quando o Lao Tzu fala em Dao, enfoque-me, ele está nos fazendo referir a gente ao quê? A o princípio que é imortal, né? O espírito do vale que nunca morre, né? De Lao Tzu. Então aqui, Lao Tzu nos fala que todas as coisas, por mais que estejam vinculadas a esse contorno das formas, por exemplo, se você pegar um gato, se você pegar qualquer objeto, a planta, todas elas têm formas, mas todas elas, apesar de ter formas que vão perecer, né? Ele diz, aquilo que é o osso, por exemplo, o ku, né? Em chinês a gente fala ku hai, né? O antigo ele usa ku hai. Os ossos são aquilo que constitui, né, a materialidade. Então os ossos retornarão à terra. Por quê? Porque os ossos são mais densos, mais pesados. Já aquilo que é o espírito, o Qin Shan, aí aparece essa palavra que a gente até usa hoje, né, no chinês moderno, Qin Shan. Quando a gente fala assim, você tem Qin Shan, você tem espírito para fazer as coisas, para trabalhar, para, né, usar e fazer as coisas, enfim. Então, Qin Shan seria esse espírito, né, interior, esse espírito da consciência superior, né? E é isso que não está sujeito à morte, porque olha só, eu vou repetir aqui. Aquilo que, de maneira análoga, aquilo que é espaço e puro pertence ao céu, já o que é denso e impuro pertence à terra. Então ele diz assim, quando acontece a nossa morte, né, o fenômeno da morte, quando acontece isso, o corpo se separa do espírito. Então o corpo vai para a terra, mas o espírito vai para o céu. E aí ele faz uma coisa curiosa, né, uma espécie de trocadilho. Ele diz que a palavra espírito em chinês, que é essa palavra, né, kuei, né? A gente fala, por exemplo, fantasma, espírito, kuei, né? Kuei. E aí ele fala, é o mesmo que kuei, que é retorno. Então ele está dizendo o seguinte, a palavra retorno tem um significado filosófico, né? Simbólico, de que após a morte, nós retornaremos a essa dimensão, né, do espírito. Então, retorno igual a espírito. Espírito igual a retorno. É isso que ele está querendo dizer. Daí ele fala, isso seria Kuei. Kuei, o que seria o retorno? Kuei Qi Zhen Zai, ou seja, retorno à verdadeira morada, né? A morada originária. Então, digamos que a Lao Tzu está nos sugerindo, né, que com a morte não termina tudo. Com a morte termina apenas aquilo que é físico. O físico, né, morre porque vai para o físico, né, do mundo material. Então, os nossos ossos, nosso corpo, ele se desintegra, ele se decompõe. Porque é natural que isso aconteça, né? Porque ele é dotado de forma. Mas há o Qin Shan, que é o espírito, que não é justamente determinado e limitado pela forma material. Portanto, aqui se aproxima um pouco do Bhagavad Gita quando falava, né, que a alma é imortal, né? O Bhagavad Gita, Krishna falava que a alma é indestrutível, nem o fogo nem a água queimam, né, essa substância da alma, né? Só que lá a alma era uma espécie de entidade substancial, né, muito ligada ao Paramatma, né, que é o Parabrahman, que é o grande supremo. Aqui não,
aqui quer dizer, aqui tem essa semelhança, porém, só que o Lietze nos coloca que a ilusão de um eu, né? Por isso que ele no final ele fala, se tudo vai retornar à verdadeira origem, para que afirmar a existência do eu? Aí ele usa a palavra eu, como nós usamos ainda hoje, wo, né? Embora os chineses antigos usassem o u, né? Mas aqui é o wo. E aí vem a minha questão para os dias atuais, né? Pessoal que já conhece os meus lives, meus vídeos e também meus cursos, essa questão é fundamental para a gente pensar a nossa existência atual. Porque vejam, se o corpo... Então a gente poderia pensar assim, se o corpo é mortal, se o corpo morre, então não tenho que cuidar do meu corpo, né? Porque o corpo morre, ele é passageiro, ele é efêmero, transitório, não é um fenômeno que não dura. Então, para que eu vou cuidar do meu corpo? É justamente isso que não é dito aqui, porque haverá outros trechos em Lietze, mas por hora nós devemos observar que o corpo para os taoístas ele é um elemento fundamental na alquimia, na transformação, e ele só pode ser integrado junto com o espírito, ele não é negligenciado. Então o Lietze ele não negligencia, eu vou ler aqui o que eu escrevi, o Lietze não valoriza nem subestima o corpo físico no processo alquímico e no processo de integração no Dao, né? Então, o corpo jamais também é considerado como realidade absoluta. Quer dizer, ele nem subestima, ou seja, ele nem negligencia, mas ele também não sobreestima, e também ele não supervaloriza, né? Ele não coloca o corpo como uma única realidade absoluta, né? Como, por exemplo, pensaria um materialista. Então, é nesse sentido que, cuidado, gente, os mestres taoístas, eles cultivam o cuidado do corpo, sim, com a conexão profunda que esse corpo tem com o seu espírito, o seu Jinsan, nós que acabamos de ver agora, né? Então, em última análise, eles acham que cultivando esse Qi, né, o sopro vital, até tem um vídeo que fala do nutrindo da energia vital, do sopro vital, do Qi, é necessário o quê? Com isso, né, esse cultivo do sopro, que o corpo vai se harmonizando com o Shan, com o espírito, né? A palavra Shan aparece em Lietze aqui. Então, é assim que o indivíduo vai colhendo os benefícios de uma vida longeva, né? Jiu Shan, né? Que é a vida longeva lá em Lao Tzu. Então, vejam, é necessário que nós tomemos consciência de que nós retornaremos à nossa verdadeira morada, mas essa verdadeira morada não é uma espécie de dissolução no nada. Quer dizer, muita gente pensa que os budistas e os taoístas advogam essa ideia de que nós vamos nos dissolver no absoluto, como se o absoluto fosse esse nada, né? Esse vazio que não tem sentido nenhum, né? É uma concepção negativista. E aqui justamente o Lietze mostra que não, né? Que inclusive ele chama isso, né? Que isso que é informe, que é o Ushin, ele na verdade tem potência, né? Ele tem força, né? Ele é vivamente espírito. Ele é a dimensão espiritual, gente. Então, ele diz assim, o que tem vida retorna aquilo que é sem vida. O que tem forma retorna aquilo que é sem forma, informe. Só que ele faz essa observação importante. Só que o que não tem vida não é em sua condição originária uma coisa sem vida. Quer dizer, aquilo que a gente fala, que não tem vida ou que não tem forma, né? Ou ele diz assim, o que não possui forma não é em sua condição originária uma coisa informe. Quer dizer, por mais que o vazio seja informe, no fundo, o vazio ele transcende a minha palavra que está nomeando, se é forma ou se é informe, né? Se é forma ou informe, o vazio transcende isso. Então percebam que o vazio não é algo que se opõe à forma, também não é isso, porque aqui nós estamos falando de uma transcendência, de um movimento de transcendência em relação àquilo que seria o binarismo, né, entre as coisas. Por exemplo, quando você divide o que é forma e o que não é forma. Por exemplo, você divide o branco e o preto, né, em preto e branco. Você polariza. Então esses dualismos não cabem aqui, porque o Lietze está querendo que a gente transcenda, que a gente, né, saia do plano da dualidade para um plano da unidade do Dao. A unidade indiferenciada, não dualística. E é isso que comunga com aquilo que os budistas vão ensinar depois. Por exemplo, o mestre Yongjia, que é o autor
do canto da iluminação, o canto do Satori, foi traduzido para o japonês como Shodoka, e em chinês a gente fala Zhen Dao Ge, né? Esse Zhen Dao Ge, olha só que esse mestre chama Yongjia, do século VII depois de Cristo, e ele é do budismo Chan, né? Que é um movimento que vocês sabem que eu adoro pesquisar, e ele era discípulo do mestre Huinan, do sexto patriarca, que é o personagem central, né, do Sutra, da plataforma. Então o Yongjia nos diz assim, eu vou citar e vou ler em chinês, né, também. Se compreendermos o corpo de Buda, não existe mais nada. Fonte original, nossa própria natureza é puro e verdadeiro Buda. Então essa é a frase dele, né? Quando nós começarmos a compreender que nosso corpo é o corpo de Buda, não haverá mais distinções, né? Então, eu vou ler em chinês, ó. Fa shen jue liao wu yi wu, ben yuan zi xin tian zhen fo, né? Então, quando nós compreendemos que esse corpo dármico, o corpo de Buda, né, ele não tem uma existência fixa, né? Uma existência nem material e nem, sabe, não tem definição para isso, é porque nós já compreendemos nossa, olha só, Panyuan, que seria origem, né? A Panyuan seria a essência originária, que é Panti em chinês, essência, que do ponto de vista filosófico seria a própria essência do Dao, o Panti, né? E o Dao, né? Quer dizer, o que eu estou fazendo uma equivalência entre esse corpo originário, imortal, imutável, que não é mais o corpo físico, percebam isso. Quando os taoístas também cultivavam essa harmonia entre corpo e espírito, eles buscavam o quê? Buscavam que, no final das contas, chegaríamos ao estado transcendental, o estado imortal, imutável. Por isso que é o espírito do vale que nunca morre. Então não esqueçam disso não. É o espírito de um corpo originário. Não é o corpo mais mortal. É um corpo imortal. É um corpo que está comungando com essa essência também de Buda, né? Que é o verdadeiro Buda, que ele fala assim, a natureza é o puro e verdadeiro Buda, né? Tzu Xin, é a nossa natureza, Tzu, quer dizer, próprio, Xin, natureza, a nossa natureza própria de verdadeiro Buda, Zhen Fo. Quer dizer, nós somos a verdadeira essência imortal já por natureza. Então, nesse sentido, os taoístas, é isso que eu falo sempre, em distinção com os confucianos, só para a gente compreender, né? Aqui não é para entender quem está certo e quem está errado, né? Tanto os confucianos têm outras premissas como os taoístas. Então, nessa época, os taoístas simplesmente diziam: é necessário retornar à nossa verdadeira essência originária, e não sentido de eu não tenho que aperfeiçoar a minha natureza, eu não tenho que aprimorar, né? Como se eu tivesse que desenvolver alguma coisa que ainda não foi desenvolvido, né? Como se eu ainda tivesse que adquirir alguma essência. Não, a essência já está aqui, habitando, né, imanentemente aqui. Eu já sou essa essência. Só que eu não percebo que eu sou essa essência. Eu não percebo que eu sou essa essência espiritual. Eu não percebo que eu já sou espiritual. Então, eu já sou o estado búdico. Só que eu não percebo, porque, como dizem os budistas, né, eu estou obscurecido pelos agregados, né, o que são os agregados? São a consciência, né, a percepção, etc. Aquilo que vai impedir eu de perceber as coisas. Então é por isso que eu quero até deixar essa questão para nós pensarmos, depois vocês comentem lá embaixo, né? Me surge justamente a questão seguinte. Ok, então quais são os empecilhos, né? Quais são os obstáculos epistemológicos? Quais são esses espinhos que aparecem no nosso caminho que nos impedem de enxergar isso que eu acabei de falar, essa essência originária, né? O que nos impede? Quais são os obstáculos, né? Escrevam lá embaixo, né? Comentando, tá? Dão as suas sugestões, né? Por que será que a nossa mente não consegue, então, digamos assim, transpor, atravessar, superar esses obstáculos para chegar a conectar-se com a essência do Dao, né? Ou com a luminosidade de Buda, né? É isso que é importante. E é por isso que me parece que justamente o Lietzi e o Lao Tzu também, eles sugerem que a gente retorne, né, ao estado do vazio, do Wuxin, que é o que foi falado aqui, o estado da não forma, ao estado daquilo que é mais transcendental. Mas isso só é possível, pergunto, como que isso é possível? Isso é possível por causa da meditação.
quando nós pudermos silenciar a nossa mente, e é isso que sugere o Rechangon, o sábio acolhe o espírito Shan através do silêncio, do Qin. Então, na verdade, o caminho é simples, gente. O caminho é o caminho do silêncio, de retornar ao silêncio, que é, por sua vez, o próprio retorno à essência do espírito, né? Mas vejam, o que eu quero também mostrar é que os taoístas não negam o corpo. O corpo não é algo inferior, algo que eu tenho que desprezar né? Ou seja, eu não tenho que valorizar o espírito em detrimento do corpo. O corpo é importante enquanto eu estou vivo, vivendo essa minha existência aqui. Esse corpo precisa ser bem cuidado, mas ele não é para ser mimado, ele é para ser cuidado, ele é para ser administrado na moderação. Até tem um vídeo que eu falei da moderação. Então, há uma harmonia entre corpo e espírito, né, em Shanti, que é corpo, e o Tingshan, o espírito, de modo que nós possamos gradualmente alcançar uma dimensão mais plena, mais rica, mais cheia de vitalidade, como aquela do recém-nascido, Yin-Er, né, que é o símbolo arquetípico, né, da sabedoria taoísta, que é você poder viver, respirar de maneira integrada com o universo, com a essência de todos os seres, com a essência sua também, que já transcende o nome, já transcende essa coisa chamada corpo ou espírito. E é por isso que o Yongjia também fala, quando você perceber que o teu corpo é o corpo de Buda, não há mais diferença, não há mais discriminação mental, não há mais apego, zhizhuo, né? Zhizhuo em chinês a gente fala apego, porque você não se apega mais ao corpo, esse corpo físico material, né? Mas não quer dizer que se você não se apega ao corpo, você vai, né, maltratar o seu corpo como se ele fosse um demônio, coisas do tipo, não. Na verdade, Lietzi está mostrando o valor do corpo também no processo de consciência, né? O processo de consciência, de alcançarmos, nesse caminho da sabedoria, de alcançarmos a nossa essência verdadeira nesse processo de retorno à morada. Então, quando ele fala Kui Qi Zhen, é isso. Kui é retorno, Zhen é a verdadeira morada, Zhenzai, né? Então, para terminar, eu vou ler um poema inspirado pelo trecho de Lietzi, inspirado também pelo Yongjia. É um poema curtíssimo que mostra justamente essa essência. No espelho da divindade, sua alma estremecia. No fundo das rochas, cintilava sua face esculpida. Ilhas e flechas translúcidas caíam como gotículas de opala. Então é isso aí, gente. Por hora ficamos aqui e curtam aí, escrevam seus comentários, suas questões, tá? E lembrar que no dia 8 de junho vou abrir um curso de vazio perfeito, tá? Acompanhem lá no site e se inscrevam no canal. Se vocês gostaram, dão um like, tá? Dia 8/6, então, o meu curso de vazio perfeito sobre esse grande livro que é o Vazio Perfeito de Lietzi. Muito obrigado e até a próxima!